Olá pessoal, dando sequência então no conteúdo de Química 3, a nossa aula de hoje vai ser uma introdução sobre os efeitos que a adição de um soluto a um solvente propicia para minha solução. Tá? Então esses efeitos são chamados de efeitos coligativos. Esse conteúdo está lá na apostila 3, página número 506. Então vejam, o que são esses efeitos coligativos? Veja pessoal, é óbvio que quando eu adiciono um soluto a um determinado solvente, há uma desordem molecular em relação ao solvente que é causado pela adição de partículas do soluto. Então é óbvio que ocorrerão alterações do ponto de vista da pressão máxima de vapor, da temperatura de solidificação, da temperatura de ebulição e também da pressão osmótica. Essas alterações são chamadas respectivamente de tonoscopia, alteração da pressão máxima de vapor, ou seja, o abaixamento da pressão máxima de vapor. Haverá alteração na temperatura de solidificação do solvente, chamado de efeito crioscópico ou crioscopia, ou seja, a crioscopia estuda o abaixamento da temperatura de solidificação do solvente causado pela adição do soluto, formando a minha solução. Muito bem, ebulioscopia trata do aumento na temperatura de ebulição e a pressão osmótica é o efeito causado pela adição do soluto no meio, num solvente, quando este tem uma barreira, uma membrana, que é permeável ao solvente, mas não ao soluto. Muito bem, pessoal. Agora, o efeito coligativo, ou seja, tá, a alteração da pressão máxima de vapor, da temperatura de solidificação, da temperatura de ebulição e a pressão osmótica, ela depende única e exclusivamente, pessoal, do que? Do número de partículas de soluto dissolvidas no solvente. Pessoal, o efeito coligativo. Então, a diminuição da pressão de vapor, a diminuição da temperatura de solidificação, o aumento da temperatura de ebulição e a pressão osmótica só dependem do número de partículas do soluto dissolvidas no solvente. Não dependem da natureza do soluto. Beleza, pessoal? O que significa natureza do soluto? Qual é a característica dele? Tá? Se ele é iônico, se ele é molecular, pontes de hidrogênio, de polo. Não, pessoal. Depende única e exclusivamente do número de partículas que serão dissolvidas. Não depende da natureza. Beleza? Muito bem, pessoal. Então tá aqui, ó. Os efeitos coligativos, eles dependem única e exclusivamente do número de partículas de soluto dissolvida no solvente. Lembrando vocês, solução é o quê? Soluto mais solvente. É óbvio, pessoal, eu estou acrescentando um soluto ao meu solvente puro. Então eu estou criando uma solução. E a minha solução, ela pode ser de duas formas. Ou ela é molecular, ou ela é o quê? Iônica. Na solução molecular, aqui está o exemplo, glicose. Quando eu dissolvo glicose em água, percebam, ela continua na forma molecular, ela não forma íons, tá? E a minha solução pode ser iônica, como por exemplo aqui eu citei o ácido sulfúrico. Por que iônica, professor? Porque quando em água, ela forma íons. No caso do ácido sulfúrico, sofre a reação de ionização, tá? O processo de ionização, formando íons. Então está aqui, ó, H2SO4, como a gente já estudou anteriormente lá na função ácido, ele forma, quando em água, 2H+, mais SO4, 2-. Formou íons, pessoal, diferentemente aqui da glicose. Muito bem, pessoal. Agora, para estudar bem os efeitos coligativos, eu preciso estudar matematicamente, tá? Ou seja, quantitativamente, quanto que vai alterar a pressão de vapor, quanto que vai alterar a temperatura de solidificação e quanto que vai alterar a temperatura de ebulição. Só que para estudar essas alterações, eu preciso conhecer
uma grandeza chamada de fator de Van 't Hoff. O que é o fator de Van 't Hoff? O fator de Van 't Hoff, I, ele é igual a alfa que multiplica Q menos 1 mais 1. O que isso significa? O que é isso, professor? Vejam, então o I é o meu fator, o alfa é o grau de ionização e o Q é o número de íons produzidos, aqui faltou um acentozinho, tá? É o número de íons produzidos na ionização. Agora, como que funciona isso? Por isso que eu fiz questão de revisar com vocês, pessoal, a solução molecular e a solução iônica. Tá? Por quê? Pessoal, olha aqui, na solução molecular eu não formo íons. Se eu não formo íons, o que acaba acontecendo, pessoal? Quanto que vai valer isso aqui, ó? O meu alfa vai valer 0. Por quê? Porque eu não estou formando íons. Por quê? Alfa é o grau de ionização. Então, na minha solução molecular, quando o meu soluto é molecular, eu não tenho o alfa. Ou seja, alfa é igual a 0. Para a solução o quê? Molecular. Como é o exemplo? A glicose. Então, isso significa que o meu fator de Van 't Hoff, ele é igual a 1. Então, para soluções moleculares, o fator de Van 't Hoff é igual a 1. Agora, quando se trata de soluções iônicas, quando eu tenho solução iônica, pessoal, eu formo íons. Se eu formo íons, é óbvio que o meu alfa é diferente de 0. E eu vou ter o meu fator Q. Tá? O que é esse fator Q? É o número de íons produzidos na ionização. Ou seja, agora eu tenho alfa e eu tenho Q. E para exemplificar isso, eu trouxe aqui como exemplo a solução, um soluto que é o fosfato de potássio. Tá? O fosfato de potássio, vamos colocar aqui que ele tenha um alfa, ou seja, um grau de ionização de 90%. Beleza? Eu quero calcular o fator de Van 't Hoff, o I. Então vamos lá. Só que para calcular o I, não adianta eu jogar direto na fórmula. Eu tenho que conhecer quem é esse meu soluto. O que acontece quando esse soluto, ele é o quê? Dissolvido em água, pessoal. Ele vai formar íons. Que íons ele vai formar? Ele vai formar o íon 3K+, mais 1PO4 menos. Beleza? Tá? Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? 3 vezes 1 mais, 3 mais. Com 3 menos, zerou. Tranquilo. O que acontece? Quanto que vale o meu Q, pessoal? O Q não é o número de íons produzidos na ionização? Então, pessoal, olha aqui. Eu estou produzindo 3 íons potássio. E eu estou produzindo 1 íon fosfato. Então, o meu K é igual a 3 mais 1, que dá quanto? 4. Portanto, o meu fator de Van 't Hoff vai ser igual a grau de ionização. Não é 90%? 90% é 90 sobre 100, que dá quanto? 0,9. Então, tá aqui. 0,9 que vai multiplicar 4. 4 é justamente o quê? O número de íons. Menos 1 mais 1. Então, vai ficar 0,9 vezes 3, 2,7. 2,7 mais 1, então o meu fator de Van 't Hoff dá igual a quanto? 3,7. Esse fator de Van 't Hoff, pessoal, ele é importante o seu cálculo, porque eu tenho que conhecê-lo. Tá? Eu tenho que conhecê-lo. Por quê? Porque quando eu estiver lidando com uma solução iônica, fator de Van 't Hoff, no cálculo dos efeitos tonoscópico, crioscópico, ebulioscópico e da pressão osmótica, obrigatoriamente eu tenho que levar em consideração esse valor aqui que eu vou calcular. No caso, quando eu tenho uma solução que é molecular, eu já sei que o I é igual a 1. Então eu tenho que conhecer esse fator para poder depois quantificar o abaixamento da pressão de vapor, o abaixamento da temperatura de solidificação, o aumento da temperatura de ebulição e a pressão osmótica causada pela adição desse soluto. Beleza, pessoal? Então, ó, esse aqui é só o início dos efeitos coligativos. Acompanhe as próximas aulas que a gente vai estudar matematicamente as grandezas que eu acabei de falar para vocês.
Valeu, pessoal, até mais!